Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês estarão assistindo essa videoaula. Ela está disponível no www.regularizaçãoSanitária.com.br. Essa apresentação aqui que está sendo projetada para vocês, para facilitar o entendimento da videoaula, ficará disponível também no site para consultas e downloads gratuitos. Vamos falar hoje sobre o controle de qualidade na indústria alimentícia. Mas antes da gente falar sobre o controle de qualidade, eu só queria fazer um alerta. É importante que vocês conheçam as pessoas que estão dando a informação para vocês via internet. Então, sempre quando alguém disponibilizar uma videoaula, não confie totalmente no que está escrito ali. À medida que forem citadas as referências no decorrer das apresentações, vocês busquem de fato para saber se essa informação é realmente verdadeira. Porque a referência é tudo para uma boa aula. Então, em cada slide disponível para vocês, vocês vão ver que tem lá referenciado o item da norma ou a própria norma onde foi tirada a informação. Pois bem, vamos falar sobre esse controle de qualidade na indústria alimentícia. Mas antes da gente falar um pouco sobre o controle de qualidade na indústria alimentícia, é necessário a gente saber que no Brasil existem dois órgãos responsáveis pela fiscalização sanitária de alimentos. Um é o Ministério da Agricultura e outro a Vigilância Sanitária. O Ministério da Agricultura é responsável por licenciar, por registrar os produtos de origem animal. Quais são eles? O leite, o ovo, a carne, as conservas de ovos, o doce de leite, o queijo, o requeijão e tantos outros ali, incluindo os pescados. Já a vigilância sanitária, ela tem um outro foco de inspeção que sai dessa vertente dos alimentos de origem animal. Contudo, mesmo o Ministério da Agricultura licenciando a produção, a industrialização desses produtos de origem animal, quando eles chegam no mercado varejista, a responsabilidade de inspeção para garantir as condições adequadas de armazenamento, para garantir as condições adequadas de rotulagem ali no comércio varejista, a vigilância ela começa a atuar. Então ela tem a governabilidade sobre esses produtos a partir do momento que ele entra no comércio varejista, aí já passa a ser responsabilidade da vigilância sanitária. Mas hoje a vigilância sanitária, através de uma resolução que foi publicada em 2000, a resolução 23 da Anvisa, ela dispensou 30 categorias de alimentos da obrigatoriedade de registro. Porque até 2000, todos os produtos que eram inspecionados pela vigilância sanitária necessitavam de registro no Ministério da Saúde. Era uma questão demasiadamente burocrática, onerava muito para as empresas, então com isso a Anvisa, a partir de 2000, resolveu desburocratizar essa questão do registro. Então 30 categorias que podem ser buscadas hoje na resolução 27, que foi atualizada, publicada em 2010, vocês vão encontrar todas as categorias de alimento que são inspecionadas pela vigilância sanitária. Tanto aquelas dispensadas de registro, mas não desobrigadas de comunicar a fabricação junto à vigilância sanitária, através do anexo 10, que está disponível na resolução 23, quanto às 6 categorias ainda obrigatórias de registro, disponíveis nesse slide aí do PowerPoint que vocês estão vendo agora. Essas 6 categorias ainda necessárias de registro pela Anvisa são os alimentos com alegações de propriedade funcional ou de saúde, alimentos infantis, alimentos para nutrição interal. Esses alimentos geralmente são muito utilizados na área hospitalar por pessoas que não têm uma condição de vida que seja suficiente para que ela passe a alimentar oralmente. Por exemplo, a deglutir o alimento, a mastigar esse alimento. Então essa nutrição interal, ela já é nutricionalmente completa para algumas pessoas que requerem uma dieta específica. Tem dieta para hepatopata, para pessoas portadoras de doenças específicas. As embalagens e tecnologias recicladas também ainda precisam de registro para garantir que elas não sejam nenhum
foco de contaminação para o alimento, os novos alimentos e novos ingredientes, que é uma categoria hoje um tanto quanto complexa, porque hoje todo mundo acha que pode pegar uma planta aí no fundo de quintal e falar que ela é um alimento específico para determinada patologia. Aí ela já deixou, inclusive, de ser alimento, ela passou a ser um medicamento. Então essa é uma categoria que requer um estudo específico e numa próxima oportunidade a gente vai fazer uma videoaula sobre isso. Também tem substâncias bioativas e probióticas, isoladas ou com alegação de propriedade funcional ou de saúde. Então essas são as 6 categorias que ainda necessitam de registro pela Anvisa. Dando sequência ao controle de qualidade na indústria de alimento, que a gente já entendeu que parte dos alimentos produzidos no Brasil, a responsabilidade é do Ministério da Agricultura, e o restante, que é a gama maior é da vigilância sanitária, dentro de uma indústria de alimentos, nós teremos uma pessoa responsável em supervisionar o processo de produção. A legislação entende esse profissional como responsável técnico das indústrias alimentícias. Lá no item 3.13 da Portaria 327 de 1997, ela traz a definição de quem é o responsável técnico. Ela traz essa figura desse profissional de extrema importância na garantia do controle de qualidade de alimentos como sendo pessoal tecnicamente competente, habilitado a exercer atividade na área de produção de alimentos e respectivos controles de contaminantes que possam intervir com vistas à proteção da saúde. Então, olha só a responsabilidade grande desse profissional na indústria de alimentos. Então, para mim ter um controle de qualidade específico, eu tenho que ter obrigatoriamente esse responsável técnico previsto na Portaria 326 de 97. Mas esse responsável técnico na indústria de alimentos, para implantar esse controle de qualidade, e dentro desse controle de qualidade, um dos requisitos é ter as boas práticas de fabricação implantada, poderíamos nos questionar, né? Quem pode ser esse responsável técnico? O nutricionista, o engenheiro químico, o engenheiro de alimentos, o biólogo? Quem seria esse profissional? A Anvisa, vocês não vão encontrar hoje, em normas federais publicadas pela Anvisa, uma definição específica da formação de um profissional para cada atividade da indústria de alimentos. Por quê? Porque o conselho de classe já começa a atuar sobre essa vertente. É ele que vai analisar o currículo que esse profissional estudou ali durante a sua vida estudantil, na sua graduação, se ele vai ter ou não competência técnica para assumir o processo produtivo de determinado alimento. Seja da açúcar na usina, seja de um biscoito do microempreendedor individual. Então a gente deixa para o conselho de classe respaldar esse profissional para atuação na indústria. Mas só que a legislação também traz algumas competências e habilidades que esse profissional deve se apresentar para assumir a produção de alimentos nas indústrias inspecionadas pela vigilância sanitária. As competências e habilidades requeridas pelas normas também estão previstas lá na Portaria 1428 de 1993. Essa portaria ela é considerada um marco nas normas sanitárias, porque ela vem trazendo a obrigatoriedade da implantação nas indústrias de alimentos, da análise de perigos e pontos críticos de controle e veio arcando esse profissional com responsabilidades específicas dentro da indústria de alimentos. Então, ela requer desse profissional competências e habilidades. Quais seriam essas competências e habilidades? Entre elas, podemos falar da compreensão dos componentes do sistema APPCC. Para quem é da área, entende muito bem o que eu estou falando, que é a análise dos perigos e pontos críticos de controle. Conhecimento sobre a ecologia de micro-organismos patogênicos e deterioradores, porque são micro-organismos que vão influenciar na qualidade sanitária desse alimento. Conhecimento sobre toxicologia alimentar, estabelecer planos de amostragem, recomendar o destino de produtos irregulares, elaborar as boas práticas de fabricação, os procedimentos operacionais padronizados, entre outros requisitos, já, como eu disse, estampados, escancarados na Portaria 1428 de 1993.
Então, quem entra para ser responsável na indústria de alimento só não sabe porque não leu a norma. Então, vamos lá, profissionais da área de alimento. Vamos nos responsabilizar pelo alimento que estamos colocando na mesa de cada brasileiro. Vamos entender qual que é a minha responsabilidade dentro dessa indústria de alimento. Pois bem, sigamos. Quando o responsável entra na indústria de alimentos, vamos pensar naquele profissional que está saindo da graduação agora. Ele entra apavorado. Como que está a figurinha aí da apresentação de vocês? Eu acho que ele entra já pensando, o que é lote, como que eu vou definir esse lote, o que eu tenho que saber para começar a atuar. É necessário essa indústria ter um programa de prevenção de riscos ambientais, de ter um programa de controle médico de saúde ocupacional. Como que eu vou higienizar esses equipamentos? Como que eu vou fazer esse POP? O que é esse tal de alvará sanitário? Como que funciona a qualidade da água dentro dessa indústria? O que de microbiologia eu preciso saber para me atuar aqui? Muito simples, não se apavore. Vamos entender o que a norma fala sobre todos esses aspectos e vamos direcionar a atuação desse responsável técnico dentro dessa indústria de alimentos. Antes de implantar esse controle de qualidade, é necessário a gente saber que nós vamos ser inspecionados pela vigilância sanitária. E a vigilância sanitária, quando ela entra dentro da indústria, ela sempre vai agir com princípios de proporcionalidade, impessoalidade. Sempre ela dá o direito à empresa de se defender de algo que ela alega estar incorreto. Ela pratica dentro da indústria, antes de penalizá-la por alguma irregularidade que coloca em risco a saúde da coletividade, ela pratica todos os riscos do processo administrativo. Então, para vocês não se apavorarem, como o bonequinho está mostrando aí, a vigilância sanitária, o profissional da vigilância sanitária não levanta de manhã imbuído da vontade de perseguir o próximo. Ele não vai na sua indústria pensando assim, eu vou lá porque eu quero fazer isso, eu quero interditar, eu quero aprender, eu quero inutilizar. Não, ele está lá para garantir a qualidade e a segurança alimentar daquele alimento, daquele processo produtivo que o responsável técnico está ali para supervisionar. Então, só com isso, quando a vigilância chegar na indústria, receba bem, ela está ali para colaborar, ela só vai punir se realmente for detectado uma falha no processo produtivo que realmente coloque em risco a saúde da coletividade. Então já sabemos, a autoridade sanitária não levanta de manhã imbuído da vontade de perseguir o próximo. Sigamos, mas no final, a gente falou que vai discutir um pouco sobre controle de qualidade na indústria alimentícia. Mas afinal, o que é qualidade? Se a gente fosse falar de qualidade, o que seria qualidade? Qualidade, tem vários conceitos que a gente poderia buscar, mas eu gosto muito de um que está disponível no site Conceito de Qualidade, que ele fala que a qualidade é simultaneamente um atributo e uma propriedade inerente das coisas, a qualidade, que permite que estas sejam comparadas umas com as outras da mesma tipologia ou natureza. Porque eu só posso comparar um pão de queijo com um pão de queijo. Eu não posso comparar o pão de queijo com o pão de sal. Eu não posso comparar o pão de queijo com uma bolacha recheada. Então, eu vou falar que ele tem mais qualidade que a bolacha recheada. Então, sempre quando a gente pensar no termo de qualidade, a gente vai comparar um item com o outro da mesma natureza. Nem sempre é fácil a gente definir exatamente o termo qualidade, uma vez que esse termo ele é de apreciação subjetiva, porque às vezes o que tem qualidade para uma pessoa não tem qualidade para outra. Então, qualidade é extremamente subjetiva. As necessidades e os desejos do cliente da sua empresa também que vai definir a qualidade que você quer alcançar. Por exemplo, se você tem um público que é diabético, você tem que fazer um produto para ele que não vai ter adição de açúcar. Então, ele requer um produto que não tenha adição de açúcar para que, de fato, ele tenha qualidade para atender aquele público. Diferente de uma pessoa que não é portador de patologia nenhuma, ele vai achar que aquele produto para ele não tem a qualidade satisfatória. Então, qualidade em si, a vigilância sanitária não garante. Ela garante a segurança alimentar, né? Que a pessoa tenha condições no processo produtivo, em relação a recursos humanos, treinamentos, boas práticas para garantir a segurança alimentar.
porque a qualidade em si realmente é um termo muito subjetivo. E quem tem um programa de qualidade hoje dentro da indústria de alimentos, ele tem alguma vantagem, porque ele vai ter uma vantagem competitiva, que o produto dele realmente vai atender aquela população, aquele público-alvo que ele se destina. Com o controle de qualidade dentro da indústria de alimentos, ele vai ter a garantia das características nutricionais e sanitárias e de higiene, porque realmente ele vai ter matéria-prima de qualidade, ele vai ter boas práticas, ele vai ter pessoal treinado no processo produtivo, ele vai ter uma condição sanitária adequada para manipular esse alimento, porque todos os itens para garantia da qualidade, eles são múltiplos. Então ele parte desde a seleção do fornecedor até a entrega desse produto ao consumidor final. E ainda, quem tem um bom programa de controle de qualidade, ele atende às normas sanitárias. Então a vigilância sanitária de um lado e o cliente de outro e a indústria no meio. Então ele vai ser pressionado, entre aspas, de ambas as formas, para seguir as normas e que atenda a qualidade do público específico. Então, dentro da indústria de alimento, o profissional ele vai ter que atender essas duas vertentes e, sobretudo, garantir que aquele produto satisfaça tanto as normas sanitárias quanto aquele consumidor que ele espera atender. Então, dentro da indústria de alimentos, além da qualidade do produto que espera, tem que ser garantida a segurança dos alimentos. Essa segurança dos alimentos, nós podemos defini-la, conforme escrito em 2006 no Códex Alimentários, como a garantia de que os alimentos não causem danos ao consumidor, quando preparados e ou consumidos de acordo com o uso que se destinam. Então, isso é segurança alimentar. Vamos olhar a palavra, né, gente? Controle de qualidade e garantia de qualidade, se a gente olha um prato bonito como esse, um prato que infelizmente, muitos brasileiros não têm condição de consumir, em função de N fatores hoje da questão social. Mas se a gente olha um prato daquele ali e fala assim, nossa, esse prato tá bonito, né? Será que ele tem qualidade e segurança alimentar? Eu não poderia definir isso para vocês, porque eu não participei do processo produtivo. Então, eu vou buscar a informação ali daquele restaurante, daquela indústria que vende um alimento, um prato pronto congelado, se ele foi inspecionado pelos órgãos sanitários. Porque se ele passou por uma inspeção, condições mínimas para produzir ele vai ter. Então, eu vou ter uma confiabilidade maior de consumir um prato tão bonito quanto esse. Então, se a gente for pensar que para garantir um prato de qualidade e com segurança alimentar, é necessário que a empresa tenha dinheiro, porque ela vai buscar a margem de lucro e ela precisa investir primeiramente para receber esse lucro. Então, ela tem que ter dinheiro, ela tem que ter uma boa gerência, que dá o suporte técnico, que aceite que o produto seja feito em condições higiênicas satisfatórias, porque para isso ela vai demandar investimento, a gente volta na questão do dinheiro. Ela vai ter a necessidade de ter pessoas capacitadas, especializadas em saber produzir, sobretudo responsável técnico lá da indústria, como a gente já falou nos slides anteriores, ele tem que ter conhecimento suficiente para implantar as boas práticas de fabricação e garantir um alimento de forma segura para o consumo. E aí a equipe técnica dele também vai ser treinada para entender um pouco sobre lavagem de mãos, desinfecção de bancadas, higienização de talheres, pratos, panelas, móveis e tantos outros quesitos importantes de verificação dentro da indústria. É necessário que também tenha mercados que vão consumir esse alimento. Porque não adianta você querer produzir em determinada escala para o mercado que não vai atender. Então é importante que você tenha esse conhecimento dentro da indústria. Outra questão importante também é você saber motivar a sua equipe. Porque uma equipe desmotivada não trabalha com qualidade. Então isso é importante ter ali dentro também. Outra questão que precisa ser verificada são as necessidades dentro da indústria para que o produto ele seja de fato produzido dentro das normas sanitárias.
Importante também a gente ter maquinário suficiente para manipular os alimentos, né, para industrializar na escala que se quer. E a gente vai ter que ter também algumas outras questões de informação, descentralizar informações da indústria para tomar decisão. É necessário que a gente também descentralize as informações. Para isso a gente vai precisar de métodos específicos dentro da indústria para descentralizar as informações. E a gente também vai ter que ter montagens de produtos, né, que são requisitos que a gente vai buscar para que esse produto atenda, de fato, o mercado. E também, ali dentro da indústria, a gente vai ter que ter manutenção de equipamentos, evitar que se acumule poeiras nos móveis, vibrações excessivas, que a gente vai ter que pensar também na saúde do trabalhador dentro da indústria. Então, isso tudo envolve a garantia da qualidade na indústria de alimentos. Mas para que a gente, de fato, tenha controle de qualidade, garantia da qualidade na indústria, a gente vai precisar de um processo produtivo que tenha regras específicas de boas práticas, também previstas nas normas, pelo menos as regras específicas básicas, e regras gerais. A vigilância sanitária, através da Anvisa, ela faz as normas pensando realmente na segurança daquela coletividade. Então a gente tem que saber que a cada produto que se queira produzir na empresa, existe uma norma que respalda as boas práticas específicas para aplicação nessa indústria. Então é necessário, prioritariamente, buscar que boas práticas que você tem que implantar, que controle dessas etapas críticas que você tem que monitorar, e quais procedimentos operacionais padronizados mínimos que você tem que implantar nessa indústria. Há de se saber também que boas ferramentas são as ISOs, né, que são os programas de certificações, a ISO 9000, a 22000, para a área laboratorial de controle de qualidade na indústria alimentícia ou qualquer outro controle de qualidade, existe a ISO 17025 e tantas outras. Contudo, elas não licenciam a indústria para produção, elas ajudam muito na busca do licenciamento junto à vigilância sanitária, porque não adianta a empresa ter ISO e não ter o alvará sanitário para produzir e comercializar. Então, são procedimentos que correm em paralelo, um muito importante, o outro também demasiadamente importante, que devem estar juntos. Se a empresa puder ter ISO e alvará sanitário, tudo bem. O que ela não pode é ter ISO e não ter um alvará. Porque o alvará que, de fato, o alvará sanitário, que vai ser o documento expedido pela autoridade sanitária, que vai licenciar ela para o processo produtivo. Pois bem, se a gente for entender o que é boas práticas, a gente tem que fazer um resgate histórico. Ele veio lá de uma expressão em inglês, né, criada em 1938. As indústrias farmacêuticas, ela até para a área de alimentos foi copiada da indústria farmacêutica, porque nos Estados Unidos a indústria farmacêutica passou a definir regras para recebimento de medicamentos, para estocagem, para o embarque de produtos farmacêuticos, de forma a garantir a integridade desse medicamento até a chegada para o consumidor. Já em 1950, a indústria alimentícia buscou essas boas práticas da indústria farmacêutica e começou a implantar na sua planta, na indústria ali, fazendo controle de qualidade da água, evitando contaminações cruzadas, controlando pragas, higienizando superfícies e trabalhando também com a higiene de quem está ali no dia a dia manipulando os alimentos. Então, as boas práticas, elas foram buscadas na indústria farmacêutica e adaptadas para a indústria de alimentos em meados de 1950. No Brasil, o marco regulatório que fala sobre as boas práticas e especificamente sobre a análise de perigos e pontos críticos de controle é a Portaria 1428, publicada em 26 de 11 de 1993. Então, essa é uma regulamentação ampla e necessária para a indústria de alimentos. Então, não existe a opção, eu não quero implantar a 1428. Eu sou, enquanto indústria, obrigatório de implantar os controles previstos na Portaria 1428. Sobretudo a análise dos perigos e pontos críticos de controle. Então, essa portaria é de extrema importância sua leitura.
Se a gente buscasse também um pouco do histórico da análise de perigos e pontos críticos de controle, a gente vai fazer uma visitinha lá na NASA. A gente faz um parênteses histórico para buscar essa questão da análise de perigos e pontos críticos de controle. Ela surgiu, né, esse monitoramento das etapas de produção com o início dos voos tripulados da NASA. A NASA, ela entendeu que o alimento era o principal meio de entrada das doenças para os astronautas. Então, ali dentro da aeronave, onde tudo estava higienizado, limpo, mas o astronauta ele tinha que se alimentar. Ele tinha que ter a garantia daquele alimento com qualidade nutricional satisfatória, para que ele garantisse a quantidade de ingestão calórica que era necessária por dia, mas também que esse alimento não representasse um risco para a saúde daquele astronauta. Já pensaram uma diarreia lá no espaço? Se o astronauta se alimentasse e tivesse uma diarreia, como ficaria? Seria muito desconfortável. E a pessoa, dependendo do nível de contaminação microbiológica, ela poderia evoluir para óbito. E ela não teria muita chance ali de sobrevivência no espaço, com toda a tecnologia que tivesse, mas se ela pegasse uma intoxicação ou uma infecção alimentar. Então a NASA viu que era necessário controlar o processo produtivo do alimento para garantir a segurança alimentar desses astronautas. Então essa análise do perigos e pontos críticos de controle partiu dessa necessidade identificada pela NASA. Junto com uma companhia, a Pittsburgh Companhia, ela veio implantando essa análise de perigos e pontos críticos de controle. E ela foi trazida para o Brasil como uma forma de permitir levantar os perigos significativos, tanto os perigos biológicos, químicos e físicos, como também controlá-los. Né, que esses perigos eles ocorrem naturalmente nas fases de produção dos alimentos. Por exemplo, pensemos aí numa cenoura que vai ser utilizada na fabricação de um bolo. Essa cenoura, ela foi retirada da terra. Então, na terra já tem uma extrema quantidade de micro-organismos povoando essa parte ali, né, desse solo. Quando eu arranco essa cenoura da terra e eu trago essa cenoura para a indústria, eu estou trazendo esse micro-organismo junto. Então, tem que pensar que antes de entrar no processo produtivo, eu vou ter que eliminar esse risco, higienizando de forma adequada essa cenoura. Pois bem, então, esse sistema, ele vem buscar todas as etapas de produção, né, dentro da indústria, identificar que perigo existe em cada etapa, para tentar reduzi-los a um nível aceitável ou tentar, de fato, eliminá-los. Sigamos, né? No Brasil, então, a gente ainda tem a portaria 326 de 1997, que ela foi baseada também num código internacional recomendado para garantias de boas práticas, e ela trata dos princípios gerais da higiene nas indústrias de alimentos. Né? E ela também foi harmonizada no Mercosul e foi baseada na nossa Bíblia aí da área de alimentos, para quem conhece, o Códex Alimentar. E ela é obrigatória para implantação também em estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. E como regra geral de boas práticas, é aplicável em qualquer indústria de alimentos inspecionada pela Visa, é a RDC 275, de 21/10/2002. Ela, publicada pela Anvisa, ela trata de atualizar a legislação geral sobre boas práticas e introduz o controle contínuo das boas práticas e 8 POPs mínimos obrigatórios para implantação na indústria. Portanto, ela é um ato normativo complementar à Portaria 326 de 1997, e eu, enquanto profissional da área de alimentos, não tenho a opção de implantá-la. Eu tenho a obrigatoriedade de implantar as boas práticas através do proposto na RDC 275. Mas, afinal, o que são boas práticas? Boas práticas, de acordo com a Anvisa, ela pode ser definida como práticas de higiene recomendadas para a industrialização de alimentos, visando a obtenção de produtos seguros. Ainda podemos falar que ela abrange um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas indústrias de alimentos
a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos produtos alimentícios com os regulamentos técnicos específicos. E ainda, elas devem ser adotadas e implementadas por toda e qualquer indústria de alimentos inspecionada pela vigilância sanitária. E elas, como eu já disse, elas são compulsórias. Não existe a opção, eu quero implantá-las. Não, eu sou obrigada a implantá-las. Então, previamente às boas práticas, quando o responsável técnico ou qualquer profissional dentro da indústria de alimentos, ele está chegando agora para implantar as boas práticas. O que é necessário antes dessa implantação ele saber? É necessário, primeiro, ele fazer uma análise geral da característica do produto que aquela indústria está manipulando. Analisar o processo produtivo, de forma que ele possa avaliar os perigos potenciais envolvidos naquele risco, naquela etapa, naquele processo produtivo da indústria de alimentos. Algumas questões é importante ele verificar também. Aí a gente já entra na prática da inspeção. Isso são dicas que a gente sempre dá para os profissionais que estão entrando agora numa indústria de alimento para implantar as boas práticas. Verifique o que de mão de obra você tem, quantos funcionários tem, de que hora que a empresa funciona, quais os dias da semana, quantos funcionários eu tenho aí por sexo, quantos são mulheres e quantos são homens, porque dependendo dessas informações eu vou ter que ampliar as minhas áreas de apoio, tal como sanitários. Eu tenho que verificar a compatibilidade dos produtos fabricados. Por exemplo, eu tenho produto com glúten, produto sem glúten, eu tenho produtos com ingredientes alergênicos, ou eu tenho produto com categorias também que não tem produtos alergênicos. Como que está ocorrendo essa manipulação na indústria e como está sendo dada essa informação para o consumidor? Eu preciso também saber se os produtos ali industrializados, eles são obrigatórios de registro ou se são dispensados de registro. Aí a gente volta lá na RDC 27 de 2010, onde você vai buscar informação dos produtos dispensados e daqueles com obrigatoriedade de registro. Então, olhe bem essas questões, dê uma olhadinha depois com calma nesse slide da apresentação, porque são informações extras de suma importância para você poder atuar de fato como responsável na indústria de alimentos. Descreva também o produto que está sendo industrializado na indústria. Que produto que é, veja o nome do produto, que ingrediente que ele utiliza, para você saber o risco de cada um daquele ingrediente que é utilizado, que características importantes aquele produto traz. Por exemplo, ele é um produto com alto conteúdo lipídico, que tem uma probabilidade maior de ser contaminado por bactéria, ou ele é um produto de baixa atividade de água, que não vai ter tanta água disponível para o crescimento de algum micro-organismo. Como que esse produto se apresenta para o consumidor? Ele é consumo direto, eu vou ter que reconstituir como se fosse um pó para preparo de pudim, ou ele é uma bolacha recheada que a pessoa abre o pacote e já consome, né? Ele precisa passar por um processo de tratamento térmico antes do consumo, a exemplo, um prato pronto congelado. Características de embalagem, ele é um saco de polietileno, ele tem embalagem primária, secundária e terciária, que são formas de proteção desse alimento do meio ambiente também, né? Onde ele está exposto a um grande número de fatores de contaminação. O prazo de validade daquele produto, para depois você avaliar dentro da indústria se realmente aquela vida de prateleira que está sendo colocada para aquele produto, de fato está atendendo suas características sensoriais. Onde que esse produto é comercializado? É só no atacado, é no varejo, é em mercearia, é em supermercado? Existe alguma instrução para preparar esse produto? Existe uma instrução para conservá-lo de forma adequada, para garantir as suas características sensoriais? Então é importante você avaliar todas essas questões para você fazer as boas práticas de industrialização de alimentos. Porque a partir do momento que você conhece o produto que você industrializa, você vai querer protegê-lo das diversas fontes de contaminação. Mas para isso você vai ter que entender tanto as características intrínsecas desse alimento, como as características extrínsecas, tudo bem? Vê também as questões dos padrões microbiológicos. Isso já é um extra aí também para a gente lembrar. Todo alimento, ele vai ter que atender um padrão microbiológico previsto na RDC 12, publicado em 2001 pela Anvisa. Então, nessa RDC 12, publicada em
2001 pela Anvisa, ela fala do quantitativo de micro-organismos limite que cada alimento poderá apresentar para não causar dano para o consumidor. Observe também, utiliza-se algum aditivo nesse alimento? Esse aditivo, ele é permitido para uso naquele alimento? Que quantidade de aditivo é utilizado por cada grama desse alimento? Ele atende o previsto na norma sanitária? Existe alguma matéria estranha possível de contaminar esse alimento? Hoje está na moda, né? De vez em quando a gente vê aí em marcas famosas de produto pelo de roedor. Então, que quantitativo de pelo de roedor eu posso ter nesse produto? Porque hoje a norma EDC 14, ela fala que um quantitativo para determinadas categorias de alimento é tolerável. Infelizmente, para alinhamento no Mercosul, essa legislação foi revista e tolerou um percentual de pelo de roedor em algumas categorias de alimento. Então, observe bem essas questões, busquem essas informações extras para poder conhecer um pouco mais sobre o produto que você vai supervisionar aí dentro da indústria. Elabore também o fluxograma de produção. Você vai precisar desse fluxograma para implantar o sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle. Vamos pensar no exemplo da batata palha e frita. Primeiro você recebe a batata. Então eu recebo a batata lavada, eu recebo a batata com terra, eu recebo a batata verde, rica em solamina, que também é um produto, uma substância da batata verde, que também não dá uma boa qualidade no processo produtivo. Então, isso tudo são perigos que eu vou avaliar na recepção, por exemplo, simples de uma batata. Então, na recepção da batata, eu já consigo identificar perigo físico, que pode ser uma pedra, né, que veio junto com essa batata, isso é um perigo físico. Uma bactéria que veio junto com a terra, nessa batata, o agrotóxico, por isso que eu vou ter que ter uma seleção de fornecedor, ele entra como perigo químico, porque uma vez que entra um perigo químico, tipo um agrotóxico, num processo produtivo, você não consegue eliminar esse agrotóxico no final dessa etapa de produção, nem da subsequente. Você pode lavar, você pode fritar, que o agrotóxico vai até o final do processo. Então, na simples recepção da batata, a gente já identificou perigo químico, físico e biológico. E à medida que a gente vai industrializando essa batata, que ela entra no portão de industrialização, a gente vê a etapa o quê? Armazenamento, que ocorre em temperatura ambiente. Então, que perigos eu tenho nesse armazenamento? Depois ela vai para uma pré-lavagem, mesmo aquela que já vem lavada, recebida lavada. Depois ela vai ser descascada, depois ela vai ser cortada, depois novamente ela vai para uma primeira e uma segunda lavagem, depois ela vai passar por um processo de drenagem antes da fritura para tirar o excesso de água, ela vai ser centrifugada, ela vai ser frita, ela vai ser resfriada, ela vai ser salgada, ela vai ser empacotada e expedida. Nossa, deu sede. Então, é um quantitativo muito grande de etapas produtivas e de perigo presente numa simples fabricação de uma batata frita. Vocês já tinham pensado nisso? Pois é. Não é nada fácil implantar boas práticas, que são requisitos para o controle de qualidade desse alimento. Pois bem, sigamos, né? Então, isso são questões prévias à implantação das boas práticas. Então, para que eu possa implantar a RDC 275, para buscar a garantia de controle de qualidade na indústria de alimentos, eu tenho que saber esses pré-requisitos antes do processo. Agora a gente vai seguir nas boas práticas. Vamos lá. Então, a RDC 275 de 2002, publicada pela Anvisa, ela tem um objetivo. Qual que é o objetivo da RDC 275 de 2002? Estabelecer os procedimentos operacionais padronizados aplicados aos estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos e estabelece também uma lista de verificação das boas práticas de fabricação. Então, essa lista de verificação, ela é utilizada pela vigilância sanitária. Quando a vigilância sanitária chega na empresa, ela está com uma prancheta, um tablet e está lá marcando. E tem um da RDC 275. Acesso independente, não comum a outros usos. Sim. Ralo com tampa escamoteável. Controle de qualidade do produto final através de análise laboratorial. Então, é importante que você tenha conhecimento sobre essa lista de verificação prevista na RDC 275, que é o que vai nortear a inspeção do fiscal sanitário dentro da indústria. Então, conheça essa lista de verificação. Ela veio da necessidade de aperfeiçoar
as ações de controle sanitário nas indústrias de alimento, visando o bem maior, que sempre vai ser a proteção da saúde da coletividade. Ela veio também como uma forma de harmonizar os requisitos para inspeção, para evitar que o fiscal A cobre uma coisa, que o B cobre outra coisa, que o C cobre outra coisa. Não que a inspeção será alinhada do fiscal A, B ou C, mas ela vai direcionar as inspeções. Mas quanto mais conhecimento esse fiscal tiver do processo, mais cobrança você vai ter dentro da indústria. E mais colaborações, com certeza, vocês terão ali dessa inspeção sanitária. Ela veio como um instrumento genérico para aplicação de verificação das boas práticas. Como eu já falei, não esqueçam de ler a lista de verificação prevista na RDC 275 de 2002. Sigamos. Dentro dessa RDC 275 de 2002, ela traz como necessário na indústria de alimentos que os profissionais estabeleçam um manual conhecido como Manual de Boas Práticas de Fabricação. A legislação prevê requisitos mínimos que devem constar nesse Manual de Boas Práticas de Fabricação. Quais são eles? Requisitos sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle da água de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, controle da higiene e saúde dos manipuladores e o controle e garantia da qualidade do produto final. Se eu não tenho todas as etapas do processo produtivo bem descrita, se eu não cuido desse ambiente, eu não vou ter qualidade desse produto e muito menos qualidade sanitária. Então a norma ela veio para estabelecer requisitos mínimos para que a indústria garanta esse controle de qualidade. Ela estabelece também procedimentos obrigatórios mínimos para a indústria de alimento. Então uma coisa é manual de boas práticas. A gente fazendo um parêntese aqui, Manual de Boas Práticas é um documento um pouco mais descritivo. Ela vai falar que a indústria ela tem acesso independente, que ela tem X e Y de cômodos da indústria, de áreas, vai falar do material do piso, vai falar da iluminação, vai falar do controle de qualidade, da periodicidade das análises que são realizadas no produto final, dos treinamentos, dos exames de admissão, da água, de onde que ela vem, como que ela é tratada, do manejo de resíduos. Agora o POP não. O POP são documentos mais direcionados, mais concisos e objetivos. Então, eles são procedimentos escritos de forma objetiva, que estabelecem instruções sequenciais para a realização das operações rotineiras e específicas de uma determinada etapa. Vamos supor ali da questão do esvaziamento da lixeira. No Manual de Boas Práticas, você vai falar sobre o manejo de resíduos. Você vai falar que na indústria são gerados resíduos supérfluos cortantes, resíduos comuns, resíduos recicláveis. E onde são gerados esses resíduos? Os perfluorocortantes podem ser as lâmpadas que estão em diversos ambientes, os resíduos recicláveis, o resto da embalagem que por um motivo não foi utilizada para embalar o produto, papéis de escritório. Os resíduos de banheiro são resíduos que não vão ser passíveis de reciclagem, classificados como D. São gerados no sanitário da área administrativa, da área de produção. A coleta ocorre 3, 4, 5 vezes na semana. Agora, o procedimento para o manejo de resíduos, por exemplo, da higienização de uma lixeira, é o quê? Higienização da lixeira. Quando? Ao final de cada dia de trabalho. Quem? Auxiliar de serviços gerais. Como? Ele vai calçar luvas específicas para trabalhar com resíduo, ele vai estar paramentado, ele vai tirar o saco da lixeira, fechar, acondicionar no container e levar para abrigo de resíduos. Isso é um procedimento direto, diferente do Manual de Boas Práticas. Então, ainda tem muita gente que confunde procedimento operacional padronizado com Manual de Boas Práticas. Porque a gente chega para revisar, para olhar o procedimento operacional padronizado, ele parece um livro, ele tem 4, 5 páginas. Então, isso não é um POP. Isso já está com mais uma cara de manual do que um POP, né? Então, fiquem atentos na hora de escrever o documento. Na apresentação tem um modelinho aí, que
serve aí de norte para desenvolver o de vocês. Então, a gente vai hoje, nessa videoaula, até essa parte 1 da apresentação do controle de qualidade. Então, hoje, a gente vai chegar sabendo que a IDC 275 estabelece como obrigatório 8 procedimentos operacionais mínimos para que seja implantado na indústria de alimentos. Quais são eles? Higienização das instalações, equipamentos móveis e utensílios, controle da potabilidade da água, higiene e saúde dos manipuladores, manejo de resíduos, manutenção preventiva e calibração dos equipamentos, controle integrado de vetores e pragas urbanas. Isso é muito relativo, porque se for na zona rural, as pragas não vão ser urbanas, né? Porque eu vou ter uma especificidade maior de pragas ali, a depender de onde a indústria estiver instalada. Seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagens e sobre o programa de recolhimento de alimentos. Então, esses vão ficar para a segunda parte do controle de qualidade na indústria de alimento, porque a gente vai falar minuciosamente de cada item dessa norma e dando dicas sobre a parte prática da inspeção sanitária, sobre o que é verificado, dando uns alertas aí para o profissional da área de alimento. Então, queria agradecer hoje a presença. Não esqueçam de baixar a videoaula para estudar um pouco mais do site www.regularizaçãosanitária.com.br. Vocês já sabem que o site é dinâmico. Se ficou com alguma dúvida em relação a essa aula, entra lá no site e manda a dúvida, que assim que eu tiver um tempinho eu vou responder para vocês. Então, agradeço aí a colaboração, né, através que eu tenho certeza que vocês ficaram prestando atenção e ouvindo a aula, apesar de ser um pouco extensa. Então, fica todo mundo com Deus, até a próxima aula e obrigada. Tchauzinho.